Olá pessoal, Tivarapanamastu, tudo bem? Bom, vou gravar esse vídeo para responder algumas perguntas que me fizeram sobre via espiritual, né? O que falam assim, alguns me chamam de professor, outros me chamam de acharya. Falam, acharya, o que eu preciso ler para eu me desenvolver, conhecer sobre a Índia? E aí eu falo o seguinte, né? Pessoal, vocês não vão. Primeira coisa, quando vocês perguntam de leitura, se indicar um livro da Índia, hoje tem muita tradução, muita informação, e essas informações são válidas, são super válidas, existe muita informação boa. O problema é que você está lendo dentro da sua ótica ocidental. Quando você lê dentro da sua ótica ocidental, ocorre um problema. Você define segundo a sua ótica. É por isso que tem muitos enganos aqui no Ocidente. É por isso que existem muita especulação, existe muita gente inventando caminhos, porque ela leu na ótica dela, entendeu na ótica dela e passou a criar uma forma de propagar as coisas segundo o que ela entende, dentro da realidade dela. E muita coisa tem se perdido por isso. Então, se você quer ler de tudo, eu vou te dar um adendo de como é isso, como é a visão, o panorama da Índia sobre leitura. Você lê sobre Shiva. Shiva tem no Shaivismo. Shaivismo tem divisões de escola. Cada divisão tem uma coleção de livros diferentes. Aí você vai para o Vedanta. Tem o Vedanta dividido em 5 sampradayas, 5 tradições ortodoxas. Cada tradição tem suas divisões. Só Shankara tem 10. Aí você tem que escolher, quando lê um livro, de onde você está lendo. Você não sabe de onde está lendo. Nada. Pega um Bhagavad Gita, tem o dos Vaishnavas, tem de Shankara, tem de Ramanuja, e tem das novas escolas. Tem mais de 100 versões de Bhagavad Gita. Você não sabe o que está lendo também. Você pega um Yoga Sutras. Você vai lendo, sei lá, 2, 3 versões, não sabe distinguir qual a diferença e nem o que é esse livro, um livro básico. Por quê? Precisa de orientação. Não é só ler livros que vai te fazer entender a cultura da Índia. Quando a gente da tradição do Shaivismo explica que a pessoa precisa ter guru, todo mundo pensa que a pessoa precisa ser aliciado, que ela vai se submeter, que ela não precisa de guru, e eu garanto e falo que 101% você precisa, porque você não entende a cultura da Índia, a não ser que você entenda, né? São 33 regentes. Cada deus, dos 33 regentes e 300 mil deuses, cada deus tem uma coleção de livros para você ler. Como é que você vai fazer? Lendo de tudo. Fora as diferentes ciências, né, que você acessa e não sabe para quem que tem que orar para aprender essa ciência. Tudo isso precisa de orientação. Então, quando você pega livros para ler, você fica só nessa coisa de leiturinha de livro, achando que está entendendo as coisas da Índia através de leituras vagas, com entendimento vago sobre uma cultura. Você tem base cristã, quer entender a cultura hindu, que não tem nada a ver com o cristianismo, nem semelhança com nenhuma cultura do mundo. Então, assim, quando você pega isso para ler, você incorre no risco de gerar uma confusão interna, um conflito, e muita gente já vive com conflito. Tem aquelas pessoas que dizem que ela é Shiva, tem as outras que dizem que tudo é uma coisa só, porque ela é lógico, ela já desenvolveu uma demência intelectual, né? Porque falar que tudo é igual é tacanho, é muito obscuro. É por isso que as escolas se dividiram, porque elas têm visões distintas sobre a realização. Todas realizam porque as diferentes visões são para diferentes características humanas. É por isso. E para isso, para você distinguir o que é isso, você precisa ser orientado dentro de uma escola, de fato, uma escola iniciática de fato, para que você consiga compreender o que é isso. Fora isso, você vai ficar só nessa leiturazinha de livros, achando que está entendendo o que está lendo. Sempre o ser humano tem esse. Eu já falei em outros vídeos sobre a ilusão idiótica, né? A gente às vezes cria a ilusão idiótica de que a gente entende. E aí a gente passa a ler livros achando que os livros vão nos tornar independentes. A única coisa que te torna independente, se você passar a ler, é Shastras, escrituras originais. E as escrituras originais você vai precisar de um guru. Ou seja, você não tem para onde ir. Você não tem como entender as coisas e fazer o poste mijar no cachorro. Você não tem como mudar a ordem das coisas. A não ser que você nasça com um grau de consciência muito incomum
e gere esse fenômeno e demonstre que você entende de fato, com propriedade. Fora isso, você precisa de um guru, tá bom? É assim que se entende o caminho da Índia. Você segue um caminho, de dentro do caminho, você entende o resto, todas as escolas. Quando você vai lendo de tudo, você fica sem norte, sem parâmetro, sem referência. Você não consegue entender nada assim sem referência da sua cabeça, que isso é bem ocidental, né? O brasileiro ele adora isso, né? E hoje tem uma cultura, né? Anti-guru, né? Anti-preceptor. E quando a pessoa é anti-preceptor, quando vocês não gostam de guru, sabe o que vocês têm que fazer? Eu vou aconselhar uma coisa direto a vocês. Vocês não precisam estudar a Índia, porque a Índia é exatamente a cultura do guru. Vocês têm que estudar outra coisa, mas vocês não conseguem, porque vocês são teimosos, né? São arrogantes. É por isso que vocês querem estudar as coisas da sua maneira. E eu ainda digo mais, dá errado. Dá errado. Sempre deu errado. Por isso que aqui no Brasil tem 70 anos de estudo de coisa da Índia e não avançou, não evoluiu esse estudo. Porque vocês estudam por conta própria. Vocês definem por conta própria. Anulam um monte de coisas importantes. Fica só com o simplismo, uma simplicidade nas coisas. E aí vocês querem tornar isso tudo muito importante, sem ter peso nenhum. É por isso que não se desenvolve. Então, desenvolvimento precisa de critério, precisa de planejamento de vida, porque você vai gastar tempo para você se desenvolver. E precisa de um orientador que seria o famoso guru, o suposto pessoa capacitada a te instruir e te fazer andar para frente. Tá bom? Om Namah Shivaya.